Quem não gosta de teorias da conspiração? Há assuntos que mantêm um fascínio do público por anos e anos e acabam gerando cada vez mais lendas e teorias. Um desses temas é o Titanic. E agora o tema tem voltado com tudo. Fica aqui comigo e vamos ver quais as lendas e teorias que envolvem o naufrágio do transatlântico. Vamos lá! E aí, Terrófilo, Mauro Plachina aqui. Se você não vive em uma bolha, certamente já viu e ouviu muita coisa sobre o submarino Titan da OceanGate, que desapareceu no Oceano Atlântico no dia 18 de junho, com 5 bilionários, enquanto buscava alcançar os destroços do Titanic. A OceanGate cobrou $250 mil, cerca de R$1 milhão de cada passageiro, por um lugar em sua expedição para ver os destroços do navio que afundou em 1912. A Guarda Costeira americana confirmou que encontrou destroços que correspondem ao Titan no fundo do oceano, a cerca de 3.200 metros de profundidade. Os destroços mostram que o submarino foi totalmente deformado e colapsado pela implosão e que não há sobreviventes a bordo. Esse acontecimento acabou gerando o retorno ao assunto Titanic e, com ele, o ressurgimento de muitas teorias conspiratórias sobre o navio. E nada melhor que falar sobre teorias conspiratórias, né? Desde as que poderiam ser reais até aquelas completamente absurdas. Afinal, o que esperar de um mundo onde existem pessoas que ainda duvidam da chegada do homem à Lua e que defendem a Terra plana, não é mesmo? Antes de começarmos a desbravar as teorias, já deixa uma curtida no vídeo e se inscreve no canal, assim você me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo e recebe os próximos vídeos sobre terror e suspense. Com o teu apoio feito, vamos começar pela teoria mais difundida do Titanic: a troca do navio pelo seu irmão, o Olympic, que estava danificado após um acidente e foi afundado propositalmente para fraudar o seguro. Essa teoria foi proposta pelo escritor britânico Robin Gardner, que alega que a companhia de navegação White Star Line trocou os nomes dos seus transatlânticos Titanic e Olympic para destruir intencionalmente o Olympic, que havia sofrido sérios danos depois de colidir com o cruzador HMS Hawke em setembro de 1911. Como o Olympic não estava no seguro, a empresa teria armado o plano de trocar as identificações dos dois navios e enviar o Olympic disfarçado, afundá-lo em um local seguro, resgatar passageiros e tripulantes e receber a indenização contratada para o Titanic. Daí por diante, o verdadeiro Titanic seguiria a carreira como Olympic. Segundo Gardner, o motivo do plano seria a crise financeira da White Star Line, que enfrentava a concorrência da Cunard Line, que dominava as linhas marítimas desde 1907. Em caso de acidente com o Titanic, a seguradora pagaria 750 mil libras, valor que cobriria as perdas com a colisão e ainda deixaria a empresa com um navio novinho em folha para ligar a Europa com os Estados Unidos. O autor aponta diversas evidências de que o naufrágio foi premeditado. A primeira é que o milionário J.P. Morgan, um dos sócios da White Star Line, desistiu de embarcar no Titanic às vésperas da viagem. Morgan também teria suspendido o envio de obras de arte nos porões do Titanic. Outra evidência seria que o navio que afundou tinha algumas diferenças estruturais em relação ao Titanic original, como o número de vigas e a disposição das janelas. Além disso, Gardner afirma que o navio colidiu com o iceberg propositalmente e que havia um navio de resgate próximo ao local do acidente, mas que ele não prestou socorro porque fazia parte do plano. Depois dessa teoria, vamos para a segunda, que também inclui o acionista J.P. Morgan. Ela diz que ele queria eliminar os seus opositores à criação do Banco da Reserva Federal dos Estados Unidos. Segundo ela, Morgan teria ordenado o naufrágio do navio para eliminar alguns de seus rivais políticos e econômicos que eram contrários à criação do Banco Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Entre os supostos alvos de Morgan estariam os milionários John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Strauss, que morreram no acidente de fato. Esses homens eram donos de grandes fortunas e influentes na política e nos negócios dos Estados Unidos da época. Eles teriam se oposto à ideia de Morgan de criar um banco central que controlasse a emissão de moeda e a taxa de juros do país. A teoria afirma
que Morgan teria usado seu poder na White Star Line para arquitetar o naufrágio e garantir que os seus inimigos estivessem a bordo. Ele também teria cancelado a sua própria viagem no último minuto e retirado as suas obras de arte do navio, como na teoria anterior. Além disso, ele teria manipulado o capitão Edward Smith para que ele conduzisse o navio em alta velocidade em uma área com icebergs, e reduzido também o número de botes salva-vidas para dificultar a sobrevivência dos passageiros. Bastou J.P. Morgan ficar vivo para ser líder de teorias conspiratórias, né? Mas vamos para as teorias que ele não faz parte então. A primeira é a do incêndio do Titanic. Essa teoria afirma que o incêndio causado antes da partida do navio enfraqueceu a estrutura da embarcação. Por isso, ele não aguentou o baque contra o iceberg. Segundo essa hipótese, o incêndio teria começado em uma das salas de carvão do navio cerca de 3 semanas antes da viagem inaugural e teria se alastrado por vários dias sem ser controlado. O fogo teria danificado as chapas de aço do casco do navio, deixando-as mais frágeis e vulneráveis. Inclusive, essa teoria se baseia em evidências fotográficas, testemunhais e documentais que sugerem a existência do incêndio e o seu impacto no navio. Uma das fotos mostra uma grande mancha escura do lado direito do casco do Titanic, na mesma região onde ele foi atingido pelo iceberg. Essa mancha seria uma marca de queimação causada pelo fogo. Além disso, alguns sobreviventes relataram ter visto fumaça no navio antes da partida e durante a viagem. Essa fumaça seria um indício que o carvão estava queimando dentro do navio. Outra evidência é que o Titanic partiu com um estoque extra de carvão, que teria sido usado para tentar apagar o fogo por meio da queima acelerada de combustível. Apesar de parecer ser uma teoria embasada, ela é contestada, pois não há provas concretas de que o incêndio tenha enfraquecido o casco do navio ou que tenha influenciado no naufrágio. Especialistas também dizem que incêndios eram um problema comum nos navios movidos a carvão e que eram controlados pela tripulação sem maiores consequências. Além disso, eles afirmam que a mancha escura na foto pode ser explicada por outros fatores, como iluminação, a qualidade da imagem ou a sujeira no casco. É esse vai e vem de informações que deixa a teoria conspiratória ainda mais viva anos e anos, né? E já que falamos de incêndio, vamos para explosões. A próxima teoria diz que houve uma explosão no Titanic causada por uma carga secreta de armas e munições que ele transportava para os aliados na Primeira Guerra Mundial. Essa teoria é uma das mais improváveis e contraditórias sobre o navio. Ela diz que o navio teria sido usado como um transporte clandestino de armas para a França e Inglaterra, que estavam se preparando para o conflito que começaria em 14. A explosão teria sido provocado por um curto-circuito ou um sabotador alemão que teria infiltrado na tripulação ou nos passageiros. Essa teoria se baseia em especulações e suposições sem nenhuma evidência concreta e ignora o fato de que não havia nenhuma razão para o Titanic transportar armas e munições em 1912, já que a Primeira Guerra Mundial ainda não tinha começado e não havia nenhuma declaração de guerra entre os países envolvidos. Além disso, ela ignora o fato de que não há nenhum registro ou prova de que houvesse uma carga secreta no navio ou de que houvesse um sabotador a bordo. Mas os alemães não foram os únicos que foram dados como sabotadores. Nós também temos a teoria dos construtores de navios católicos. Uma delas diz que o navio foi sabotado por construtores de navios católicos que colocaram símbolos maçônicos no casco como uma forma de protesto contra a maçonaria e a elite britânica. Os construtores teriam gravado o número 390904 no casco do navio, que ao ser lido de cabeça para baixo formaria a frase "No Pope", sem Papa, uma ofensa aos católicos. Esses símbolos teriam enfraquecido a estrutura do navio e facilitado a entrada de água após a colisão com o iceberg. Já que comecei a falar das teorias totalmente absurdas, vamos para a mais bizarra e engraçada. O Titanic foi atacado por uma nave extraterrestre que causou o naufrágio e a perda de vidas. A chamada é autoexplicativa, não é? E é a mesma história de sempre. Aliens teriam algum interesse no Titanic e seus passageiros e causaram a colisão com o iceberg usando a sua tecnologia avançada. Mas claro, não tem nenhuma base e sequer explica qual seria o interesse dos aliens. Ou seja, foi só uma menção honrosa pela falta de criatividade de quem pensa as teorias conspiratórias.
Mas como a gente gosta de histórias de aliens, sempre bom citar mais uma, né? E se você quiser ler mais teorias sobre o navio e como elas são refutadas, pode se interessar nos livros A Conspiração Titanic, Acobertamentos e Mistérios do mais famoso desastre marítimo do mundo. E também tem o livro Titanic, o navio que nunca afundou. E aí, curtiu o vídeo? Quer ver mais teorias conspiratórias no canal? Me conta quais as tuas favoritas aqui nos comentários. E se quiser ver mais sobre lendas, talvez você goste desse vídeo aqui sobre as lendas sobre Tiradentes. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!